Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre a minha fé. Bom, eu decidi começar por esse segmento, né, falando de religiões. Eu não quero entrar, né, no mérito de uma ou de outra, até porque eu tenho uma fé universalista. Ter uma fé universalista é você unir, né, um pouquinho de cada uma, né? Eu trago para minha vida um pouquinho de cada uma. Eu consigo aprender dentro de um segmento religioso e trazer para minha vida aquilo que acrescenta, aquilo que é bom. Porque as doutrinas e as religiões, elas têm muita coisa boa e nos ensinam demais. E o problema é que às vezes tem pessoas dentro dessas doutrinas que não são tão evoluídas assim e acabam distorcendo algumas coisas, criando situações desagradáveis e trazendo as suas impressões para dentro das religiões, usando ali de argumentos, né, que a própria doutrina tem para oprimir, para ofender, para expulsar, né, enfim, para tratar mal aquelas pessoas que estão em busca ali de alguma evolução, de uma ajuda, enfim. Mas assim, eu não sou obrigado nas religiões, muito pelo contrário. Eu até frequento muitas e gosto muito de aprender. E uma coisa que eu aprendi e que eu já dei uma volta gigante para entender é que se você, independente da religião, independente da igreja, independente da placa, da filosofia, da forma de expressão religiosa ou espiritualista ou espírita, enfim, tem muitas, né? Independente, se você seguir aquilo que Jesus falava, você vai mudar a sua vida. Jesus, em todas as religiões que eu já frequentei, tem uma participação assim bem marcante. Foi um ser que trouxe muita luz e alguns conhecimentos ele trouxe dentro de parábolas, ensinamentos que ele passou, até com seu próprio comportamento. Se você conseguir observar o que Jesus fazia, você começa a entender tudo que você precisa saber sobre religiões, né? Sobre não é religiões, sobre como ser uma pessoa espiritualmente boa, sabe? Como evoluir espiritualmente. E eu já percebi que as pessoas precisam de uma definição, então por isso eu resolvi começar esse vídeo, começar essa série com essa definição. Eu tenho uma fé universalista, uma fé que agrega, né, que traz para mim, para minha realidade, o que eu sinto de bom em todas as versões e religiões que eu já passei e todas as filosofias que eu já aprendi e conheci. Tive o privilégio, né, de participar. Eu não conheci todas, mas eu já andei um pouquinho. Na minha jornada, eu cresci em uma família evangélica, então, assim, numa casa onde nós frequentávamos a igreja presbiteriana, e aprendi muita coisa lá. Estudei muito, eu sempre fui um buscador. Então, eu sempre estudei muito e buscava entender mesmo. E, assim, dentro dos estudos que tinham, das aulas que tinham ali nas escolas dominicais, dos cursos, dos retiros espirituais maravilhosos, eu sempre busquei entender, estudei muito e aprendi muito lá. Chegou um momento que na minha vida pessoal, assim, eu comecei a encontrar algumas dificuldades, porque dentro da igreja evangélica, você vai até um certo ponto, né? A morte é o limite. Morreu, acabou. Então, ou eu faço tudo certinho para quando eu morrer eu ir para o céu ou para o inferno, ou eu não tenho mais jeito, né? Acabou, morreu, acabou. Então, é o fim. E eu estava começando a ter algumas experiências espirituais que me mostravam que a morte não era necessariamente o fim, que tinha uma continuação e uma continuação mais viva e mais forte do que eu imaginava, que eu acreditava. E desde criança, eu ouvi muitas coisas. Então, a minha mediunidade, ela se manifestou muito cedo. Só que é uma mediunidade assim que eu não entendia. Então eu achava que era assim, um amiguinho, eu achava que era uma voz na minha cabeça, ou as cinco vozes que falavam ao mesmo tempo. E eu não conseguia entender o que que era aquilo, sabe? E aí, aos 16 anos, eu tive minha primeira experiência assim, espiritual marcante, onde eu falei, peraí, isso daqui não é da igreja, isso daqui não é das coisas que eu estudo na Bíblia, eu tô começando a enlouquecer.
Mas eu tive experiência, então eu vi um espírito. E aí eu falei, peraí, vou perguntar pro meu pastor. E o pastor disse, isso é coisa do diabo. Não vai por isso que ele tá querendo perturbar a tua cabeça. E aí eu fui lá, fui no outro pastor. Coisa do diabo. Eu falei, gente, eu nem filme de terror eu assisto. Eu nem sei o que que é isso. Eu já vi alguma coisa que fantasma se manifesta assim. Mas começou a ter conflito ali das questões religiosas. Por isso eu fui buscar em outras religiões as doutrinas, né, e as explicações. Porque quando você sai da tua bolha, quando você vive uma religião, vive dentro de uma bolha, você não conhece muito bem, na verdade você não conhece nada o que as outras pregam, porque uma parece que conflita com a outra. Todas pregam Jesus, mas todas as religiões tentam trazer assim a certeza e a verdade para si, sendo que todas as religiões trazem a mensagem de Jesus. E se eles escutassem o que Jesus está falando, eles saberiam que não tem porquê esse conflito, sabe? Então eu comecei a perceber isso, que assim, na igreja adventista, guarda o sábado, tem toda uma liturgia ali no sábado, porque é o sétimo dia, o dia de descanso. Legal, só que tipo, na minha vida não dava para aplicar. Então, ok, eu não vou seguir. Na igreja cristã do Brasil, era muito assim, muito forte, né? Separa homem de mulher e só instrumento de sopro e aquela coisa mais rígida e o poder de Deus. E aquilo não respondia as minhas perguntas. Na igreja batista já tinha um pouco mais de revelação. Enfim, passei por várias igrejas assim evangélicas para no mesmo segmento, né, mais ou menos, para entender, tentar achar as respostas e não encontrava. E aí, depois de muitos anos, eu acabei saindo da igreja. Depois de muitos anos, eu conheci a doutrina espírita. E aí foi lá na Federação Espírita do Acre, onde eu tive contato a primeira vez com a doutrina espírita. Na verdade, eu recebi um atendimento antes, né? Em 2007, eu passei por uma depressão, um momento assim bem tenso, onde eu tava com muita coisa na minha cabeça e eu precisava de ajuda realmente espiritual. E eu ia na igreja e desculpa, mas assim, não ajudava em nada. Na igreja você consegue, eu digo na igreja no padrão evangélico, né? Você consegue uma quantidade de ajuda, mas quando o problema é espiritual, específico, que vai ser resolvido lá na doutrina espírita, você precisa ir lá para resolver o seu problema. E aí eu acabei tendo um suporte maravilhoso, que assim, eu tava realmente precisando. E foi como tirar com a mão todos aqueles pensamentos, todas aquelas sensações, aquela loucura, aquelas vozes na minha cabeça, aquela coisa toda em meia hora que eu fiquei lá recebendo um passe na Casa Verde, quando ainda nem existia direito o centro lá. Hoje é um centro maravilhoso, eu já trabalhei lá há 3 anos e meio, então assim, eu sou muito grato a eles desde o início do trabalho lá. E lá na Casa Verde, inclusive, depois de anos, né, que eu vim embora, mudei, eu conheci lá no Acre, depois eu vim para Ariquemes, aí aqui eu frequentei um centro espírita, depois eu fui para Porto Velho novamente, pude frequentar a Casa Verde. E aí quando eu conheci a Casa Verde assim de verdade, que eu fui trabalhar minha mediunidade, entender essa dinâmica físico-espiritual, que eu comecei a ter as minhas respostas. E no meio disso tudo eu sempre estudei muito. Então, para eu poder entender as coisas, eu vou a fundo. Então eu passo horas assistindo palestras, eu passo dias assistindo, assim, às vezes repetidamente as mesmas palestras para compreender mesmo, para absorver o máximo possível. Hoje em dia nós temos, né, os canais de comunicação aí à disposição. E eu gosto bastante dessa área assim da espiritualidade, porque isso responde muita coisa. Como você deve agir, como você deve se comportar, como agir com os outros. E no fim, você acaba entendendo o que Jesus fala, o que Jesus vive, o que Jesus prega, independente da sua religião. Então, assim, independente da placa, né, de igreja e do segmento, mesmo dentro das doutrinas espiritualistas, você vê Jesus ali atuando e vê a palavra dele sendo pregada, sendo dada como exemplo em todas. Até agora eu não vi nenhuma que não reconheça Jesus como um mestre realmente assim da humanidade, sabe? Então,
Eu comecei aqui essa série falando um pouquinho de mim, trazendo um pouco a minha percepção, porque o que eu vou falar a partir daqui, a partir desse episódio, né, nos próximos, nessa série que eu já estou há algum tempo para gravar, e cada vez aparecem mais temas, mais títulos, e eu vou começar a gravar e vamos começar a fazer, porque senão daqui a pouco, né, não sei se eu vou conseguir gravar, então assim, eu vou deixar tudo pronto, deixar tudo certo porque eu quero passar essa mensagem, deixar essa mensagem para o mundo, né? Jesus foi um exemplo maravilhoso e até hoje eu aprendo muito com ele. E o interessante é que hoje, mesmo sem placa de igreja e frequentando vários lugares assim que os evangélicos abominam, a igreja católica não aceita, eu consigo ver que Jesus está em todos os lugares. Então, no próximo episódio, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Jesus, como eu vejo nessa passagem dele. Tem uma série maravilhosa aqui que o Juliano Posati fez, que fala sobre Jesus assim com muito conteúdo e assim, ele tem um jeito próprio de falar. E eu sou mais sério, eu acho que eu não consigo ser muito brincalhão, mas enfim, eu vou passar para vocês aqui nos próximos episódios, né, tudo o que eu penso e o que eu já aprendi, o que eu quero compartilhar, que eu posso compartilhar, né? Porque nem tudo a gente pode sair falando assim. Então, a primeira coisa que queima no meu coração é falar um pouco sobre Jesus, porque tem pessoas que acham que só porque eu sou espírita ou porque eu sou universalista, que eu não adoro, né? Eu não gosto de Jesus. Eu tenho uma inimizade com Jesus que eu não gosto dele, eu não quero saber dele. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas enfim, e assim, sinceramente, eu não quero provar nada pra ninguém. Eu só quero dizer pra você que também tem uma fé ou que ainda não tem uma fé, que se você seguir o que esse cara falou, você já tem aí todo um manual de vida e prática para você viver. Então, independente de onde você esteja ou como você esteja, o exemplo que Jesus trouxe, as palavras que ele deixou, as histórias, as parábolas, enfim, a vida dele, as atitudes dele perante as situações falam muito. E se você tiver olhos para ver, você vai conseguir enxergar e perceber que realmente ali está um exemplo a ser seguido. Ele não deixou a igreja, ele não deixou título, ele não deixou, ó, siga esse caminho. Ele falou, faça assim. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você consegue amar? Só esse mandamento? Faz pro outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, se você se ama, ama o outro. É legal essas reflexões, né? É interessante que às vezes você não consegue nem se amar e tá dizendo que vai amar o próximo. Agradeça, né? Seja grato pela vida. Enfim, você veio para ser abundante, você veio para ter vida e vida em abundância. Eu e o Pai somos um. E eu sou um com você. Nossa, precisa mais, né? E Jesus, você ainda fará mais do que eu se você tiver um pouquinho de fé. E você tem fé? Só que às vezes não acredita nem em você. Vai, acredita em Jesus, pelo menos. Coloca essa fé em algum lugar. Então nós temos muita coisa para conversar. E esses vídeos serão vídeos assim mais leves, mas eu vou tentar trazer um pouco mais dinâmica, né? Porque ninguém gosta de assistir vídeo como eu, ficar horas assistindo vídeos. Mas eu vou tentar trazer esse conhecimento aqui e algumas reflexões para a gente bater esse papo e trocar um pouco sobre esses aspectos da espiritualidade, porque eu descobri um segredo. E desde pequeno, esse segredo me perturbou muito para encontrar a resposta e encontrar o caminho que eu precisava encontrar. E agora que eu descobri, eu quero compartilhar com vocês que eu sou um espírito. Seja bem-vindo a essa série. Se você gostou, já compartilha aí para seus amigos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você tem alguma experiência parecida e fala para mim. Vamos começar a conversar aqui. Eu vou trazer essa série aí pelo menos um vídeo por semana, então nós teremos um encontro semanal. E acompanhe em todas as outras redes também. Me siga lá no Instagram, me siga, eu tenho todas as redes. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar e lá na página você consegue me encontrar em todos os lugares, tá bom? Um beijo para você e que Jesus ilumine a tua vida, o teu coração e que você tenha luz
e que você consiga entender que você também é um espírito. Parece simples, mas não é. Aguardo você no próximo episódio, ok? Tchau, tchau.